Salmos 27, verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O medo é um sentimento que muitas vezes nos paralisa e impede que nossas conquistas e nossos sonhos sejam alcançados. Quando escreveu esse salmo, Davi tinha inimigos muito próximos a ele, um exército inteiro acampado ao seu redor para destruí-lo. E mesmo assim Davi podia dizer: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Davi era um homem que sabia do que estava falando, e ele nos ensina a superar o medo. Deus não é um amuleto da sorte que você usa quando quer. Davi está falando aqui sobre um modo de vida que está totalmente focado em Deus, que se agarra ao Senhor com fé em qualquer situação, por mais desesperadora que ela seja. É interessante notar que ele se mostra confiante no verso 3 e depois fica ansioso novamente no verso 7. Mas Davi redireciona seu foco e reafirma sua fé em Deus e na sua bondade. Ele nos mostra na prática o que é buscar o Senhor para superar o medo. Para entender a dimensão das palavras de Davi quando ele diz: o Senhor é a minha salvação, é preciso lembrar que ele era um guerreiro poderoso. Quando adolescente, ele derrotou um gigante. E antes disso, ele tinha defendido o rebanho de seu pai, matando um urso e um leão. Teria sido fácil se vangloriar na sua própria força ou na força do seu exército. Mas em vez disso, ele afirma que sua defesa está em Deus. Todos nós temos uma tendência ao orgulho, em confiar em nós mesmos. Tudo o que há em nós, até mesmo a nossa fé, vem de Deus. Somente Ele é a nossa salvação. Ouse confiar no Senhor, não na sua capacidade, não nos seus recursos ou nas suas habilidades. Quando estiver com medo, lembre-se de que o Senhor é por você e não contra você. Se você colocar toda a sua confiança em Cristo como seu Salvador, então você poderá dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Deus é tudo o que você precisa. Ele está ao seu lado. Mesmo que você tenha perdido tudo, se você ainda tem Deus, você não perdeu nada. Davi fala que pediu uma coisa a Deus e a buscaria: que ele pudesse viver todos os dias na casa do Senhor, para que no dia da adversidade, Deus o protegesse na sua habitação e o colocasse em segurança sobre a rocha. O rei não está apenas orando por uma solução para os seus problemas, mas ele pede uma experiência contínua com o próprio Deus, tanto naquele momento de dificuldade e para sempre depois disso. Eu não sei quais situações têm te causado temor, mas eu quero dizer que você vai superar todos os seus medos à medida em que se concentrar em Deus. A única coisa que você precisa é habitar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, tira de nós o medo que tem nos paralisado, que tenhamos fé suficiente para depositar toda a nossa confiança no Senhor e descansar em Ti. Que não seja apenas uma oração no dia da adversidade, mas que possamos ter um relacionamento com o Senhor e que possamos habitar na Tua casa para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 71, verso 20, diz assim: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Às vezes é difícil imaginar por que é que mesmo depois que entregamos nossa vida a Cristo, ainda estamos sujeitos às provações e tribulações da vida. Por que um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas como uma enfermidade, uma separação, um desemprego, a morte de um filho, preocupações e medo? Na mente da maioria das pessoas fica a pergunta: será que Deus me ama mesmo? Por que as coisas são tão difíceis para mim?
Se Deus tem poder sobre todas as coisas, por que então Ele não resolve os meus problemas? Não duvide do amor de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que Deus ama os seus filhos. E em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos entender então que as provações e as adversidades que estamos enfrentando fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. E elas são para o nosso bem, por mais que a gente não entenda. Tem pessoas que, se não tivessem enfrentado um problema sério na família, como a morte, a enfermidade ou uma crise no casamento, não estariam hoje na presença de Deus. Tem situações que você está enfrentando que talvez só serão compreendidas na eternidade. O apóstolo Pedro diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Receba essa promessa em sua vida. Suas tribulações vão resultar em louvor, glória e honra. O salmista diz no capítulo 71 que o mesmo Deus que o fez passar por muitas e duras tribulações restauraria a sua vida e o ergueria novamente. Entenda que suas provações não são maiores do que o seu Deus, como diz a canção, e não vão te impedir de caminhar. A verdadeira fé do cristão será confirmada e aperfeiçoada pelas provações que sofremos. Paulo disse que a tribulação nos traz mais perseverança e experiência e renova a nossa esperança. Talvez você esteja sofrendo e enfrentando problemas que são fruto de suas próprias escolhas erradas. Deus nos perdoa, mas de acordo com o que plantamos, vamos colher as consequências. Ainda assim, saiba que Deus não se esqueceu de você, mesmo se tivermos que sofrer as consequências naturais dos nossos pecados. Tiago disse que felizes são os que perseveram na provação, porque depois de aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço porque sei que em todas as provações e tribulações que tiver que enfrentar nessa vida, nós teremos a vitória em Cristo. Mesmo que minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados, em todas as áreas, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. A tua palavra diz que nenhuma provação será maior do que a nossa capacidade de suportá-la e que o Senhor nos daria livramento para que a pudéssemos suportar. Que a tua palavra se cumpra então na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que estão enfrentando dificuldades. Derrama do teu amor e da tua misericórdia sobre essa família, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Romanos capítulo 4, verso 18 diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Quando estamos diante de grandes desafios, não podemos olhar para as circunstâncias, mas devemos fixar os olhos em Deus. Quando o Senhor chamou Abraão em Gênesis 12, ele estava diante de um grande projeto de Deus, que iria mudar radicalmente a sua vida. Mas para isso ele teria que sair da sua zona de conforto, deixar a sua terra e a sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar a ele. Abraão saiu dali com a promessa de que ele seria pai de multidões. Mas ele já estava avançado em idade e a sua esposa era estéril. Aos olhos naturais, era impossível que aquele casal tivesse alguma chance de ter filhos. Mas a palavra diz em Romanos 4 que Abraão creu contra a esperança, ou seja, ele acreditou quando não haviam possibilidades. A nossa fé não pode estar firmada nas circunstâncias. Muitas vezes somos assim. Se as coisas começam a dar certo, eu creio, eu acredito, mas quando as coisas começam a dar errado, nós começamos a duvidar. É porque a nossa fé está condicionada às circunstâncias, movida somente pelo natural. Mesmo quando tudo parece ser contrário a você, quando tudo parece desmoronar ao seu redor,
Lembre-se de que você serve a um Deus capaz de fazer coisas impossíveis. Paulo diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão não duvidou da promessa do Senhor, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Em um momento de incerteza, quando já haviam se passado 24 anos que o Senhor tinha feito a promessa, Abraão questionou a Deus, pois ele ainda não tinha filhos. Naquele momento, Deus faz com que Abraão saia da sua tenda e olhe para as estrelas. Receba essa palavra hoje no seu espírito. Deus te chama para fora do lugar da tua habitação, a tenda que tem limitado a sua visão e condicionado a sua fé. É preciso que você tire seus olhos das circunstâncias que estão ao seu redor e fixe seus olhos nos céus. Deus quer fazer com que você tenha a sua visão ampliada, para que possa ver com olhos espirituais, porque as promessas que Ele te fez vão se cumprir na sua vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, sabemos que o Senhor não é homem para que minta e vela para que a sua palavra se cumpra. Muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, um dia receberam em seu coração uma promessa do Senhor e desde então estão firmados nela. Mas muitas vezes as circunstâncias que atravessamos fazem com que a nossa fé seja abalada. E por um momento a dúvida é gerada em nosso coração. Mas eu te peço, Senhor, que a nossa fé não enfraqueça, que eu possa tirar os meus olhos do natural e crer no sobrenatural, que eu deixe de acreditar somente naquilo que é possível e creia também no impossível, porque eu sei que Tu és um Deus de milagres. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta essa mensagem e faça seu pedido de oração nos comentários. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.